E agora, mudando de assunto, vamos saber como fica o governo do Estado na Assembleia Legislativa com as mudanças partidárias. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso ao vivo com o deputado estadual Wilson Santos, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Deputado, o governo aí, desde o ano passado, vem realizando diversas auditorias, muitas ex-autoridades foram parar na cadeia e agora com essas mudanças partidárias, até o deputado Emanuel Pinheiro disse ontem aqui no Jornal do Meio-Dia, mais da metade da base do atual governador apoiava Silval Barbosa. Como administrar essa situação agora, o senhor que é o líder do governo? Bom, Lúcio, nós precisamos de aprovar as matérias do governo, né? Raul Seixas tem uma frase que dizia que a verdade do universo é a conta no final do mês. É o resumo da ópera. O governo tem excelentes ideias, boas propostas, tanto é que quase todas as matérias do governo têm sido aprovadas com voto unânime. E nós temos uma base de 19, às vezes ela chega a 20, às vezes até 21 votos. Isso nos deixa tranquilo. Tivemos aí a migração do deputado Baiano Filho, do PMDB para o PSDB, mas o Baiano ao longo de todo o ano votou conosco. Tivemos a migração do deputado Mauro para o PSB, deputado que também votou conosco. Então, na prática, não há nenhuma alteração, nenhuma mudança. Inclusive o deputado Emanuel Pinheiro, que é exímio em apresentar emendas que sempre aperfeiçoam, que melhoram as nossas propostas, e também tem votado conosco. Votou na reforma administrativa, o deputado Emanuel votou no Bom Pagador, votou no mutirão fiscal, votou no FETAB. Por quê? Porque os projetos do governador Pedro Taques são projetos de alto alcance social, respaldados por legalidade. O senhor falou agora há pouco aí, usando aí o exemplo aí do universo, a conta no final do mês. E no caso do VLT, como é que anda essa conta, hein, deputado? Olha, eu confesso que não... Acho que nem Raul Seixas ia dar conta de definir isso. Eu não gostaria de estar na pele do governador Pedro Taques. Porque, olha, é um absurdo, né? Gastou-se 1 bilhão e 100 milhões para nada. Então você fica, né? E agora? Destrói tudo isso aí? Joga fora 1 bilhão e 100? É um absurdo. Continua, gasta mais 600, 700, 800, só Deus sabe quanto vai gastar. E depois tem um detalhe, o VLT, ele é ineficiente financeiramente. Ele vai dar prejuízo a quem assumi-lo. E quem assumir vai amarrar no contrato que não pode ter prejuízo. Por exemplo, hoje o VLT precisaria, para não dar lucro nem prejuízo, Lúcio, ter entre 15 mil e 16 mil passageiros hora. Não tem. Nós temos entre 7 e 8 mil passageiros hora, isto é, estamos na metade. Isso significa que alguém, dentro do exemplo que o senhor colocou aí, significa que alguém terá que pagar 50% dessa conta. Desse alguém tem 4 que eu sugiro. Um é o passageiro, que não aguenta pagar. Então esse você exclui. O outro é a prefeitura de Vaza Grande, coitada. A outra é a prefeitura de Cuiabá, também não aguenta. Vai sobrar para quem? Para o governo do Estado. Então eu pergunto, o governo do Estado tem condições de colocar aí 40, 50, 60, 80, 100 milhões por mês, por ano? Isso em 8, 10 anos dá um outro VLT. Quer dizer, então nós estamos numa situação gravíssima e a minha defesa, Lúcio, é que devolva essa obra para a União, para que a União termine essa obra e busque um consórcio privado para fazer a operação dela. Esse, o senhor acredita que pode ser o caminho do governo? Porque o relatório da consultoria deve ser entregue nos próximos dias. Já foi entregue, né? Já foi entregue. Falta divulgar agora. O juiz deu até dia 19, deve ter sido entregue ontem, segunda-feira, a semana deve divulgar. E vai acontecer, pode acontecer, o que aconteceu em Salvador, né? O metrô ficou parado mais de 20 anos. A situação do VLT é uma situação grave. Eu sempre disse e repito, mudaram o modal do VLT para o BRT para roubar dinheiro público. Essa é a verdade pura e clara. O BRT está lá em Curitiba. Curitiba tem um conglomerado urbano de 3 milhões de pessoas
não tem VLT nem metrô e tem a melhor mobilidade urbana do país. E as auditorias já comprovaram isso que o senhor disse aí, que teve roubo no VLT? O primeiro relatório parcial já houve a comprovação de um superfaturamento de mais de 530 milhões nas obras do VLT de Cuiabá. E agora isso já vai para a Justiça? Ou já foi? Já foi entregue a primeira parcial ao juiz federal e o governo vai, agora que terminou toda a auditoria final, vai encaminhar aos órgãos de controle externo, a CGU, ao TCU, novamente de maneira completa ao juiz federal que acompanha. Deputado, esse ano aí tem eleições municipais. Recentemente aí nesse debate aí sobre a eleição aqui em Cuiabá, o PSDB disse o seguinte, que não subia no mesmo palanque com o PMDB. Agora o PSB está cobrando o PSDB para que essa regra valha para o estado todo. É por aí? É isso? Olha, Vale para Cuiabá e vale para os outros 140 municípios? Ou não? Os dirigentes do PSB devem estar sobrando tempo, né? Que deve estar cuidando do PSB, agora quer cuidar do PSDB também. Eu quero dizer ao meu amigo, fraterno, amigo Fábio Garcia, que eu tive o privilégio de dobrar com ele em Cuiabá, fizemos muitos votos juntos, que se ele está com tanta peninha do PMDB, que ele fique com o PMDB. O PSDB já deixou claro a nossa posição, já escolhemos os nossos parceiros, escolhemos o nosso caminho. Agora, se eles estão com tanta peninha, fique com o PMDB, não tem nenhum problema, nós vamos seguir o nosso caminho. Porque será que eles ficaram arrependidos de não ter o PMDB aqui em Cuiabá? Não, mas ainda há tempo, né? As convenções só acontecerão de 20 de julho a 5 de agosto. Então o PSB tem todo o tempo do mundo para consolidar sua aliança com o PMDB. E nessa conversa aí com o PSB, o que o PSDB exigiu foram duas coisas. Não ter o PMDB no palanque e indicar o vice. O vice é de confiança do PSDB ou é de confiança do governador Pedro Táxi? Para nós, tanto faz. A verdade é que essa conversa não podia mais ter desdobramentos. O PSDB fez as suas colocações, o prefeito aceitou as duas colocações do PMDB. Para nós, esse assunto estava encerrado, porém agora surge essa semana fatos novos e que nós não temos nada a mudar do nosso posicionamento, está tomado, escolhemos os parceiros do nosso caminho. E o PSB tem toda a liberdade do mundo. Ele quiser continuar conosco, ele sabe quais são as condições. Quiser marchar com o PMDB, é democracia, liberdade, escolha os seus parceiros e assuma as suas consequências. Só isso. Deputado, agora da política, falar um pouco de economia. O Brasil enfrenta aí uma crise gigantesca. E isso tem um reflexo e muito grande aqui em Mato Grosso. E existe aí uma polêmica. O agronegócio deve ser taxado ou não? O governador já disse que não gostaria de taxar. O vice-governador Carlos Favaro reclamou também que o agronegócio não deve ser taxado. Mas será que não chegou a hora dos grandes produtores começarem a contribuir socialmente com o Mato Grosso? Lúcio, uma vez alguém perguntou ao presidente John Kennedy dos Estados Unidos o que é que os Estados Unidos poderiam fazer por ele, por aquele cidadão. E o presidente norte-americano respondeu: pergunte primeiro o que você pode fazer pelo seu país. A Lei Candir está aí há 19 anos, este ano completa 20 anos, e beneficiou muito o agronegócio deste país. Desonerou todos os produtos primários, semi-elaborados e os serviços ligados a esses dois produtos. Deputado, só um adendo, desonerou a produção que se destinava à exportação. A exportação. Ocorre que o que existe aí de informação é de que nem tudo que é produzido aqui é exportado. Tem muita coisa que fica aqui e não está sendo taxada. As informações nos levam a 1/3 da produção agrícola de Mato Grosso, desonerada de tributos para exportação, permanece no território estadual e nacional. No Mato Grosso do Sul foi feito um entendimento, sem nenhum trauma, os produtores voltaram a colaborar com o Estado. Eu defendo um entendimento, uma conversação via FAMATO, a ProSoja, a AMPA,
para isso aí não bastaria fiscalizar o que é e o que não é exportado? Resolveria o problema. Mas nós temos condições de estabelecer, tipo assim, um terço faz uma média e volta a se pagar uma taxa pequena, 2%, 3%, é aquilo. Quer dizer, o Estado brasileiro fez muito pelo agronegócio. Agora passamos uma crise muito dura. Eu penso que é o momento também da agricultura nacional devolver um pouco ao país. Isso pode ser estabelecido por 5, 10 anos, nada infinitamente. Eu sei que não dá para onerar a exportação, mas um terço da produção nossa continua permanecendo em território nacional. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações. Posso fazer um convite, Lúcio? Sim. Amanhã nós vamos discutir na Assembleia, na Comissão de Educação, um assunto interessante que é sobre a dislexia, que é um distúrbio que acaba acometendo algumas crianças e os professores não estão preparados para identificar. Então amanhã, quem tiver interesse, a partir das 15 horas na Assembleia, vamos discutir dislexia na rede pública de ensino do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado.